A ressurreição de Cristo tem deixado a humanidade abismada há 2000 anos. Aqueles de nós que fomos criados no caminho de Cristo, fomos ensinados uma espécie de misticismo sobre a ressurreição. Tudo isso foi mantido um mistério, sem qualquer explicação científica. Isto é, até agora, com os ensinamentos do Sr. Cash da ciência do plasma da Fundação Cash. Na verdade, o que Cristo fez na cruz está no livro 1, 2 e 3 da Fundação Cash. Então, o que ele fez? Ele transmutou sua fisicalidade em energia, fundiu ela na alma do homem e então manifestou uma nova fisicalidade de acordo com as condições do ambiente da manifestação. Está escrito ali mesmo no Evangelho, o homem perto do túmulo que perguntou a Maria Madalena: "Por que você está procurando os vivos entre os mortos?" Claro, ela não o reconheceu porque seu corpo era diferente. Isso também é o que fazemos quando viajamos com a alma do homem para qualquer parte do universo. Transmutamos a fisicalidade da mesma maneira e a manifestamos novamente em algum lugar. Na verdade, já fazemos isso quando sonhamos. E em nosso sonho, ele diz que, na verdade, manifestamos uma fisicalidade naquela dimensão do sonho, mas nós negamos que somos capazes de fazer isto. É sempre bom quando o Sr. Cash também compartilha sobre sua vida pessoal. Ele fala sobre quando, aos 10 anos de idade, ele começou a aprender como se desapegar e deixar sua fisicalidade viajar pelo universo. Ele fez muitas experiências e estudos sobre a criação, e hoje seus ensinamentos não são teóricos. O importante a aprender aqui é que o desapego é a base para fazer estas coisas. Através do desapego, você passa a compreender o trabalho de sua alma. Finalmente, ele dá mais detalhes sobre a crucificação e a última ceia. Subir a cruz com o Cristo. Ele também dá algumas dicas sobre Jesus o homem, que podem ser um pouco difíceis de serem aceitas por algumas pessoas. O ponto principal deste ensinamento é que a ressurreição de Cristo é realmente um processo de transmutação, que ele só foi ensinado pouco antes da crucificação. Esperamos que amadureçamos o suficiente em breve, que possamos ser ensinados a mesma coisa. Obrigado por nos ouvirem. Este é o fim de semana da Páscoa, quando lembramos da crucificação de Cristo na Igreja Católica e na semana seguinte na Igreja Ortodoxa. Qual é o significado deste processo? A maioria das pessoas apenas olha para ele como um momento para comprar alguns ovos e escondê-los no jardim para que as crianças os encontrem. Em outros lugares, eles têm a árvore da Páscoa, e no cristianismo ortodoxo, eles fervem alguns ovos e depois se encontram e veem em quem eles podem quebrar o ovo na cabeça para ganhar o jogo. Mas qual é a verdade real que se perdeu neste processo do cristianismo sobre a história da crucificação do homem? A crucificação é a conversão da fisicalidade para a dimensão da alma e depois o retorno da alma de volta à fisicalidade. Cristo, como homem, foi na cruz. Depois, na cruz, ele separou a dimensão da fisicalidade e a trouxe para a dimensão da alma. Efetivamente, ele passou do livro 1 para o livro 3, usando a transformação da vida do homem, e então ele se transformou de volta a um homem. Ele saiu da cruz e caminhou com uma nova fisicalidade. O homem tomou a crucificação de forma literal, palavra por palavra, mas na verdade é um ensinamento. A crucificação é cientificamente exposta no livro 1, 2 e 3 da Ciência do Plasma da Fundação Cash. Para que lado você quer ir? Cristo completou o ciclo em um dia e depois não estava lá. Ele viu através. Por que ele não estava lá? Porque a alma do homem tomou a dimensão da fisicalidade e se tornou um homem novo ou diferente, e então ele viajou para o norte da África, norte da Espanha e França. Até agora você aprendeu sobre a crucificação somente através do misticismo. Os padres não conseguiram explicar a crucificação, eles apenas lhe deram algo em que acreditar. Mas agora você pode compreendê-la através da ciência e da tecnologia para que você possa se tornar como Cristo. Você pode se tornar um homem que pode mover sua fisicalidade para o estado da alma e então remanifestar uma nova fisicalidade. Isto é o que queremos dizer quando falamos com o conhecimento que demos ao homem, que ele alcançou o status dos profetas do passado. Você pode fazer cientificamente o que Cristo fez como mágico.
e se tornou assim um mágico. Agora o povo celebra e nós fazemos um monte de coisa em volta disso. Amanhã é Sexta-feira Santa. E o que acontece no domingo? Ou será que os nossos padres e papas mentiram para nós porque eles nunca entenderam isso? Eles nunca entenderam o ponto de transmutação, a crucificação de Cristo. A ressurreição é exatamente o que você tem no livro 1, 2 e 3. Agora você tem a capacidade de fazer isto cientificamente. As unidades de aprimoramento estão sendo construídas e você tem os ensinamentos de como usar a direção do plasma de energia Magrave. Tudo foi dado ao homem. Se algum de vocês, buscadores de conhecimento, entendesse os ensinamentos do workshop número 270 até agora, vocês já poderiam ter feito o que Cristo fez. Ele entendeu como ir dentro do eu interior, que a energia do interior, que é a alma do homem, é mais poderosa. A alma do homem pode tomar a fisicalidade do homem dentro de si mesmo, tornar-se a luz e então retornar e tornar-se um outro homem. No momento, da maneira como o homem vai da Terra para a Lua, ele tem que usar um macacão como a NASA para sobreviver. Agora, com o conhecimento da Fundação Cash, você pode ir à Lua e caminhar na Lua da mesma forma que o povo da Lua faz isso. Você se manifesta na dimensão da vida física da Lua. Isto é exatamente o que Cristo fez. Cristo manifestou uma nova fisicalidade na dimensão do ambiente de onde ele estava. É por isso que ele criou um novo corpo humano. Se ele tivesse manifestado em outro planeta, então ele teria tomado o corpo e a forma na dimensão daquele planeta. De certa forma, os ensinamentos da Fundação Cash são os ensinamentos do que vocês, como cristãos, chamam de a ressurreição. No mundo do Islã, eles o chamam de o retorno de Mehdi, que significa o retorno da alma de Maomé. Nós lhe demos os ensinamentos da fisicalidade e da alma. Agora, o prometido é uma coleção do retorno da alma de Maomé, abençoado seja o seu nome. Não virá algo mais. O ensinamento dele será para você, como homem, entender a transmutação. Nos ensinamentos de um profeta, diz que o homem terá uma compreensão completa de tudo, quando você entender a transmutação dos elementos. Mas temos dito muitas vezes que na nova compreensão e conclusão do conhecimento do homem é quando o homem compreende a transmutação dos campos magnéticos, que em seu movimento eles se tornam energia, e da energia eles podem se tornar qualquer coisa. Se pegarmos um cobre, então dos campos dele podemos criar zinco e ouro. De certa forma fazemos o que aconteceu com Cristo, não pegamos nada, damos a alma do Criador e fazemos disto um ouro, que é a alma de Cristo. O mesmo com Maomé e o mesmo com a alma de Moisés, mas não o homem como Moisés. Então compreendemos que a totalidade do ensino chega a um ponto. Todos viemos do mesmo sol. Nós, todos somos como reflexos em um espelho. Estamos refletindo a beleza desse sol, mas não nos tornamos o sol, porque somos feitos a partir dele. Somos parte dele, mas nunca nos tornamos a totalidade dele. Como é fim de semana de Páscoa, o ensinamento de hoje é para entender a verdade sobre a ressurreição e para acabar com os dogmas de acender uma vela na igreja em um determinado momento em Jerusalém ou qualquer outra coisa. Não estamos procurando ser mágicos. Estamos procurando entender o processo da criação, que nos tornemos cidadãos do universo. Vocês transmutam sua fisicalidade na força da alma do homem, viajam através do universo e no planeta Zeus, Marte ou em qualquer lugar, retornam à dimensão da fisicalidade de acordo com o ambiente do lugar para onde vão. Você se ressuscita naquele lugar, por assim dizer. Já estamos familiarizados com este processo, mas negamos ele, porque não conseguimos entendê-lo. Nós o chamamos de sonho. Em um sonho, você está na presença de sua mãe, amigo ou de alguém que você nunca conheceu antes. Ou você vê acidentes ou encontros de pessoas. Mas como isso acontece? Você permite que a alma, que está na dimensão da alma do homem, viaje e depois vá a festas, ou se envolve em acidentes, ou vê o que está acontecendo ao redor. Então você se manifesta lá, em uma dimensão da fisicalidade naquele lugar. Será que ele está dizendo que enquanto sonhamos, nós nos manifestamos fisicamente na dimensão de sonho?
É por isso que alguns sonhos parecem tão reais para nós como se estivéssemos realmente lá. Talvez precisemos redefinir o que é um sonho. Como você chama isso de um sonho, quando é uma realidade da vida? Nós entendemos o processo e fazemos a transmutação, mas nunca aceitamos que somos capazes de fazer isso. Precisamos fazer o treinamento do maratonista para ser um maratonista. Por exemplo, eu quero ver o meu irmão em Washington, mas eu estou em Teherã. Eu quero fazer a viagem através do processo de transmutação. Como o desejo de ver meu irmão é tão forte, eu faço a conexão e abro a gaiola da minha alma. Vou até meu irmão, sento-me e tomo um café e converso com ele. Então ligo para ele no dia seguinte e pergunto se ele teve a sensação que eu estava com ele. Porque interagimos na dimensão da alma. Ele diz, sim, eu senti algo. Então ele pode dizer depois, não. Mas você sabe que o primeiro sim estava correto e você aprendeu algo. Se você deseja ser rico, então você trabalha nisso ganhando dinheiro. Mas se você deseja compreender o trabalho de sua alma, então você também trabalha nisso, mas não mintam um para o outro, nem para a sua alma. Não se trata de fazer um mapa, é entender a elevação da alma e como trazer as energias e os campos do universo para se conectar com a alma do homem. Isto é o que fazíamos na unidade de voo. Em alguns casos, muitos de vocês irão para a unidade de voo e viajarão para onde quiserem, mas a unidade de voo nunca se move do solo. No entanto, vocês fizeram a viagem porque permitiram a elevação da alma e a transmutação. É uma redução nos campos do que chamamos o espírito ou alma da fisicalidade, que a alma do homem é livre para voar para essa dimensão. Explicamos isso há algumas semanas, que quando você vier ao centro de exposições em Lins, enviaremos um de vocês ou um objeto deste lado da ponte para o outro lado. Não somos mágicos, estamos ensinando a ciência disso. É um momento em nossa evolução para que possamos entender, mas alguns de nós ainda não conseguem entender. Tornamos-nos a ferramenta para os outros alcançarem o que ainda não conseguimos entender, de modo que um dia, a partir da experiência deles, receberemos a elevação para entender. Estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Se você entendeu, então neste fim de semana da Páscoa, em nome de Cristo, você chegou ao entendimento do conhecimento do Criador. Chame isso de ressurreição ou transmutação. Em teologia, eles chamam isso de ressurreição. Na ciência, chamamos isso de transmutação. Mas não há diferença. O homem escolheu muitos nomes para o mesmo processo. A maneira como você se transmuta para ver sua mãe ou seu pai que morreu anos atrás no que você chama de um sonho, da mesma forma você pode alcançar a dimensão de entender como fazer o processo de transmutação. Você pode encontrar com Cristo, abençoado seja o seu nome, focalizando na força da devoção dele, porque agora a gaiola de sua fisicalidade não está enterrada em algum lugar. A alma está livre para estar em contato e para fazer parte da vida universal. A compreensão do trabalho da alma do homem não vem apenas pelo ensino. Você tem que entender como fazer isso, a forma como isso precisa ser feito. Então você precisa ser humilde o suficiente, mesmo quando você tiver feito essa conquista. Ao ensinar os outros, você mesmo aperfeiçoa o processo. Eu me perguntei como posso sair da dimensão da minha fisicalidade, onde ainda posso vê-la. Onde estou consciente disso, mas ao mesmo tempo estou livre disso. Eu pude começar a fazer isso aos 10 anos de idade, e aos 12 ou 13 aperfeiçoei a arte. Naquele momento eu sabia que poderia deixar a fisicalidade, porque eu podia ver a fisicalidade deitada na cama ou sentada na cadeira. Lá estava ela. Então decidi ir viajar, mas voltava para ela. Explorei as profundezas do universo, tentando entender a posição das galáxias e o movimento dos campos magnéticos. Eu queria ver as partes escondidas que não eram visuais. Isso se tornou uma ocupação e parte da vida para entender o processo. O que eu lhes ensino não é teórico, é o que eu passei pessoalmente. Conheço uma série de buscadores de conhecimento que conseguiram isso, mas não conseguem levar isso adiante. Quando você se desapega,
Então você se posiciona acima e vê sua fisicalidade. Você pode fazer isso dia sim e dia não, de dia ou de noite. Eu só queria ver, experimentar, aperfeiçoar o procedimento. Qualquer coisa poderia acontecer. E um dia quase caí, mas acabei voltando à fisicalidade. Não era para lá que eu queria ir, porque eu queria ir para um outro lugar. Os ensinamentos que eu dou não são teóricos. Eles estão entendendo que há outra ferramenta a ser usada. Quando eu acordava de manhã, meu pai costumava dizer: "Você tem que ir à escola." Eu pensava comigo mesmo: como posso dizer ao meu pai por que vou à escola quando eu já sei? Mas mesmo assim eu entrava no carro e ele me deixava na escola. Eu aprendi o conhecimento do homem, mas através da dimensão das almas, eu sabia aos 12 ou 13 anos de idade o que deveria ser, o que eu precisava fazer e que conhecimento me foi trazido para entender os campos energéticos e ciência nuclear. Se você encontrar alguém que me conhecesse naquela idade, eu sempre falava: eu queria me tornar um físico nuclear, porque eu sabia que esta é a maneira de romper com isso e trazer um novo conhecimento ao homem. As pessoas costumavam rir daquele rapazinho e de suas grandes ideias, mas agora eu consegui. Completei meu estudo de física nuclear, completei e me tornei o que me propus a ser. Foi porque minha alma me preparou para isso. Quando vejo como progredi ao longo dos anos, é claro, a decisão foi tomada pelas almas, eu apenas segui em frente, eu apenas li o roteiro. Todos nós temos a mesma capacidade de fazer o que fiz em minha vida, mas a base é o desapego, entendendo o verdadeiro significado do desapego. Desapego não é dizer que eu tenho que viver como eremita para ser desapegado. Não, não é isso. Sempre entendemos isso dessa maneira, e era assim que eles faziam isso antes. Naquela época, o desapego significava ir para um exílio e viver sob uma pedra durante semanas. O tempo de ter que passar fome acabou, mas era assim que as pessoas podiam entender naquela época. Você pode viver a vida mais luxuosa, ser o homem mais educado ou ser professor, mas também pode ser um porteiro. Não importa qual seja a descrição de seu trabalho. Compreender o trabalho da alma não traz certificado de papel humano. É você quem tem que educar você mesmo. O desapego é muito importante porque parece ser a base pela qual nos abrimos para receber o conhecimento. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas assim chamadas espirituais usam a palavra desapego, mas você não vê isso refletir em suas vidas. Algumas pessoas passam por um processo muito profundo de encarar honestamente a si mesmos, e algumas delas manifestam um sentimento espontâneo de saber que têm tudo o que precisam dentro de si mesmas. Não se tem o pensamento em fazer nada a respeito disso. Um sentimento natural de doação surge deles, e o primeiro impulso é: o que seria melhor para ajudar os outros? Você tem que aprender, e é o processo que todos nós vamos aprender lentamente. Aos poucos, vamos entender isso e confiar na alma. Às vezes a alma da fisicalidade, porque conhece a dimensão física, e às vezes a alma do homem, e a posição da totalidade da fisicalidade, estrutura da estrutura maior. A alma da fisicalidade o protege na dimensão física, e a alma do homem o protege em uma dimensão do universo. Quanto mais cedo entendemos isto, mais cedo a humanidade será livre, e ela saberá como posicionar uma em relação à outra, em termos de qual condição, posição e tempo. Então o homem amadurecerá no processo de transmutação, ou o que você chama de ressurreição. Cristo poderia ter saído da cruz, mas ele sabia que tinha o poder de ressuscitar, então ele deixou eles fazer o que queriam, e ele sabia o que ia fazer. Subi a cruz com Cristo. Sei exatamente o que aconteceu lá. Sei como ocorreu a transmutação e como e onde, como as coisas tocaram. O corpo de Cristo nunca desapareceu. Cristo passou pela dimensão da alma da fisicalidade pela alma do homem porque foi ensinado a fazer isso. Foi ensinado a ele esse conhecimento pouco antes do que você chama da última ceia. O conhecimento não foi dado a ele até mais ou menos o último minuto. Isso porque ele era um sujeito muito alegre e sempre pensou que se safaria com isso. Mas quando chegou ao ponto da ressurreição, o conhecimento lhe foi dado, e foi-lhe dito que ele pode usá-lo.
O verdadeiro significado da última ceia foi que foi a última vez que ele comeu como profeta. Não é o que as pessoas pensam que foi a última vez que ele comeu com seu povo. As pessoas sempre definem as coisas em termos de outra coisa ao invés do verdadeiro significado da coisa propriamente dita. Porque então, assim tem um significado para elas. A última ceia foi a última refeição que ele comeu como um homem, como um profeta. Porque quando ele ressuscitou, o antigo corpo foi transformado em energia. Quando desceu da cruz, ele manifestou um novo corpo, tornou-se um homem e seguiu seu caminho. Basicamente, ele era um homem novo e podia fazer o que quisesse. Agora, talvez pela primeira vez, você entenda o que a última ceia realmente significa na dimensão do cristianismo. Nada mais e nada menos. O resto, todas as histórias, é sobre o que você gosta de falar. Mas foi a última vez que ele comeu como profeta de Deus. Ele entrou na crucificação plenamente consciente do que estava fazendo. Na verdade, ele barganhou por isso porque amava 2 mulheres. Foi dado a ele pelo amor que ele tinha. Talvez agora você entenda todo o mal-entendido sobre a última ceia. Ele aceitou isso porque sabia a dimensão do que tinha feito e que estava além da dimensão da aceitação por sua alma. Ele não seguiu o caminho que Moisés tomou ao iniciar todo tipo de guerras e matanças. Ele decidiu que já tinha feito o suficiente. Ele trouxe a mudança que queria e agora era a hora de viver. Ele transmutou do corpo de Jesus para outro corpo, outro homem com outra vida. Ele ouviu sua alma e a alma da fisicalidade. E ele assumiu essa transmutação, a ressurreição.